Ó, essa próxima aqui, a 7, ô rapaz, essa questão aqui é de oração subordinada. E oração subordinada é o bicho, não é? Você não sente? Ó, as cantigas lavam a roupa das lavadeiras. As cantigas são tão bonitas que as lavadeiras ficam tão tristes, tão pensativas. E aí a banca queria saber o seguinte, ó. A oração destacada classifica-se como subordinada. Então, aí dá o nome dela ali, ó. Então, sabe o que acontece aqui? Aqui você tem a parceria do tão que forma isso aqui lá. Uma conjunção de valor consecutivo. Consecutivo quer dizer o quê? Consequência, resultado. Então, o tão vem antes e o que vem depois na segunda oração. A primeira oração vai até a vírgula, tá? As cantigas são tão bonitas. Aí eu coloco aqui outros referenciais que às vezes vêm com palavra no meio. Tanto que, tamanho que, tão que. Isso. Né? Eu digo assim, cara, o fulano estudou tanto que passou em primeiro lugar no concurso. Sabe o que a segunda oração indica? Consequência daquilo que foi trazido antes. Então, olha só, qual é a consequência, o resultado de as cantigas serem tão bonitas? A consequência, as lavadeiras ficam tristes. Porque a canção é tão bonita que mexe com o emocional, entendeu? Mas, assim, visão de aluno. Sim. Tá? Visão de aluno, gente, é o seguinte. O que bananou aí, professor, no meio de campo aí, foi o seguinte. Tão tristes e tão pensativas. Explica. O que me bananou? Como assim? Não, que aí ele tem entendeu? Ó, tão bonitas, ficam tão tristes, entendeu? Tão pensativas, causas, né? No meio aí. Tá, então é o seguinte. A gente criou aqui, nessa estrutura, você cria uma relação chamada causa e efeito, que é, de longe, a relação semântica mais cobrada quando se fala em orações. Relação de causa e consequência. Né? Quando você está estudando nessa teia nossa, né, então você vê em duas situações, você trabalha com esse assunto. Quando você estuda lá em morfologia, conjunções, que é uma das classes gramaticais, você estuda conjunções e morfologia. Quando você está fazendo um curso, chega em morfologia, uma das classes é conjunção, que tem relação com relações de coesão e coerência, ligação entre as partes do texto e entendimento do texto. Num outro capítulo que se estuda em que se estuda isso, é lá em análise sintática, quando você vai estudar orações. Então, por isso é interessante que você, antes de estudar orações, você vem estudando morfologia. Claro, você tem que saber estudar classes gramaticais. Quando você estudar isso, não interessa o que vai ter lá no bojo, ali no meio. Né? Você vai decodificar, você vai perceber o tão antes e o que lá na frente. Mesmo que dentro dela tem outros elementos que dão ideia de intensificação, como tem o tão na sequência ali. Então, a pergunta é a seguinte: por que as lavadeiras ficam tristes? Por que as lavadeiras ficam pensativas? Por quê? Entendi. Por quê? Porque as cantigas são tão bonitas. Então, primeiro está vindo a causa. A causa. Se é causa, então esse aqui, ó. Esse aqui é o meu celular. Só que imaginemos que isso aqui é uma moeda. Cara, coroa. Cara, coroa. Beleza? Beleza. Jogo pra cima. Puf. Se de um lado der cara, o outro é o quê? Coroa. Coroa. Grosso modo, guardadas as devidas comparações aí, né? Se você tem a causa antes, você tem a consequência depois. Qual é a causa, o motivo de as lavadeiras ficarem tristes? De novo. As cantigas. As cantigas serem bonitas. Uhum. As cantigas serem bonitas, Lac, está no que você chama oração principal. A oração principal é a primeira. E a banca queria saber que está grifada, certo? Uhum. Então a letra D, por exemplo, era uma boa armadilha, porque ele chamou de adverbial causal.
E você tem uma ideia de causa aí. Só que a causa está contida na oração principal, na inicial ali, ó. Tá? E se primeiro veio causa, depois vem o quê? A consequência. Então eu pergunto, qual é o resultado, a consequência de as cantigas serem tão bonitas? D. Você marcou D? Aí. Porque tem a relação de causa nela, entendeu? No período. Só que quando você acha que é a letra D, você está confundindo a cara com a coroa. Você jogou a moeda para cima, deu coroa, você acha que é a cara. Porque as duas estão contidas no mesmo espectro. Mas o segredo é aqui, ó, é conjunção consecutiva, resultado, consequência, tanto que. Aí, vamos lá, pensa aí. Qual que é a consequência, o resultado de você ter canções tão bonitas? Elas promovem, elas geram, elas trazem um resultado, não trazem? O resultado é que as lavadeiras ficarem tristes, elas ficam emocionadas, elas ficam pensativas. As canções as fazem pensar, elas sofrem, elas sentem, entendeu? É como uma música que te marca assim, sabe? Cara, eu tô até chorando, cara. O que foi? Eu ouvi uma música agora, bicho, tal. O resultado é esse. Então, quando você tem o que tá grifado é que as lavadeiras, a ideia da consequência. E a ideia da consequência, você chama isso de consecutiva. É a letra A a resposta. Adverbial consecutiva. Agora é o seguinte, você tem relação de causa e efeito aí, não tem? Tem. Então agora eu vou inverter. Presta atenção, eu vou inverter agora. Eu vou começar pela última, tá? Relação de causa e efeito. Eu vou começar pela última, dá uma olhadinha aqui, ó. As lavadeiras ficam tristes, as lavadeiras ficam muito pensativas, porque as cantigas são muito bonitas. Eu inverti. Eu comecei com a consequência e terminei com a causa. Daí eu já mudo o conectivo também. Por exemplo, eu quis usar o mais comum de todos, o porquê. Tá? Se quiser usar o primo rico, o primo pobre é o porquê. Eu brinco que o primo pobre é o porquê e o primo rico é o porquanto. Olha como eles são parecidos. Porquê, porquanto. Por que o porquê é primo pobre? Porque tem em toda esquina, todo lugar. E o porquanto? Não, o porquanto é estiloso, é chique. Então o porquanto é o primo rico. Né? E eu falo isso, tem alguns colegas, alguns alunos que não entendem mais, porque eu já estou ficando mais experiente e eu pego alunos que são mais jovenzinhos e não entendem essa primo rico, primo pobre. Quem viveu o Chico Anísio, tá, aquela geração, sabe o que eu estou falando. Primo rico, primo pobre. Lembra o quadro do Chico Anísio? Se a gente fala assim, né, que hoje a sociedade, né, tá migrando para a internet, né? Uhum. Hoje a internet é o meme. Só que o meme tem uma vida curta, um dia, 2, no máximo 3 dias, já foi, né? E na nossa época era a televisão. Era. Uhum. E isso era um quadro. Era um quadro. Então esse meme ficava por anos. Semana, por exemplo. Anos, tinha outra aí. Sim, ué. Toda semana tinha no quadro Primo Rico, Primo Pobre. Era um quadro famoso, né? E... Eu lembro que o Primo Rico, ele era estritamente pão duro. Era, né? Então, né? E o Primo Pobre, primo, né? Eu dava as migalhas pra ele. Então, e aqui é essa brincadeira, né? O porquanto é um substituto do porquê nessa frase. Aí, se o cara quisesse que você julgasse a segunda oração agora, porque as cantigas são muito bonitas, aí sim você diria que ela é adverbial causal. Augusto, só pra... Eu não sei mesmo a resposta, hein? Aham. Então, posso afirmar que o porquanto equipara o porquê? Sim. Posso? Pode. Então, numa prova dissertativa lá, eu quero impressionar lá o professor. Uso porquanto. Junto, né? Junto, Tá, então, e aí, ó que interessante, né? Quando a gente estuda conjunções, você vê uma série de conjunções parecidas com essa aí, e que tem valores totalmente diferentes. Por exemplo, o porquanto é causa. O conquanto é concessão. Conquanto. Conquanto é a ideia do embora, ainda que, mesmo que, é concessão. O portanto é a consequência, é o efeito, a conclusão. Né? Portanto, conclusão. Entretanto e no entanto é a diversidade. Tá? Tem o contanto que é condição. Condição. Contanto que estude, passará. Contanto que estude. Passou, porquanto estudou. Estudou, portanto passou. Conquanto tem estudado, não passou. Estudou, entretanto não passou. No entanto, não passou. Que é uma posição, né? Você vai criando valores semânticos distintos
Entendeu? E a banca, o que ela faz com você? O que ela faz concursando? Numa situação como essa, por exemplo, aqui, ó, ela podia falar pro cara, na linha tal, caso o porquê, dessa frase que eu reescrevi, seja substituído por quanto, já que, uma vez que, e lá no final, com quanto, não haverá prejuízo gramatical e semântico para o período. Mentiu, com quanto não tem nada a ver com eles. No finalzinho ele estragou. Só que como é parecido, o camarada não percebe e não lembra direito, pronto, vai marcar dizer que tá certo. E não tava errado. Perde um ponto precioso. Entendeu? Entendi. Não é difícil, mas tem que vir caminhando, cara. É muita informação. Então por isso tem que fazer realmente o processo, entendeu? O caminho das pedras é esse. Aqui, como eu falei para vocês no início da live, do podcast aqui, isso aqui é só um tira-gosto, né? Para você perceber como que é passível de você entender e assimilar. Só que existe um caminho para fazer. Não é assim. Tem que ter, como você disse, um tempo de maturidade. Claro que se você está com a corda no pescoço de uma prova ali iminente, tô certo? Iminente, professor? Próxima. Ah, viu? Semana passada. Já que você tá, como você está com uma prova iminente ali, na iminência, cara, acende vela para todos os santos. Quer dizer, faz o curso mesmo, senta a cara e vambora. Ou você prioriza uma parte da disciplina só e fala, essa aqui é estratégia. Né? É estratégia. Opa, putz, saí aqui, cara. Ah lá, ó. Não, voltou. Voltou? Saiu de novo. Voltou, pronto. Então, mas se puder, né, se programar e tal, é muito melhor, né? Beleza? Então essa aí é a resposta letra D. Ou letra D. Letra A, é. Tá?